engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas. Alguns textos falam como bebês, né? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é puro. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eu queria, por gentileza, que a partir de agora você já, se pudesse sublinhar aí, bota assim, sublinha no versículo 2, crianças recém-nascidas. Crianças recém-nascidas. No versículo 4, no versículo 5, pedras vivas. No versículo 5, pedras vivas. E ainda no versículo 5, sacerdócio santo. Ainda no versículo 5, sacerdócio santo. Então, crianças recém-nascidas, no versículo 2, pedras vivas, no versículo 5, e sacerdócio santo, ainda no versículo 5. Então, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, estou lendo assim, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que conheciam uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Então olha só, essas três expressões que eu pedi para vocês sublinharem são exatamente as três metáforas que nós trataremos hoje, certo? A primeira metáfora é a de bebês espirituais, né? Bebês espirituais, crianças recém-nascidas, Para que você entenda essa metáfora, para que você compreenda essa metáfora, é importante vocês entenderem algo que o Senhor uma vez teve com um membro do Sinédrio chamado Nicodemos. Nicodemos, né, era homem do Sinédrio, era um fariseu, e uma vez ele foi impactado pelo Senhor, uma vez ele foi impactado por Jesus, esteve movido assim por íntima curiosidade, na calada da noite foi procurar Jesus. O objetivo de ter ido na calada da noite provavelmente era para não ser visto, provavelmente era para ninguém falar nada dele. Ele foi às escondidas, né, para ninguém questionar sua posição social. Tá, papai, você, membro do Sinédrio, indo atrás desse Jesus. Então, ele às escondidas foi procurar Jesus, e nessa conversa ele tem aquela famosa conversa com o Senhor, quando Jesus diz que é necessário ele nascer de novo. Os versículos 3 e 7 diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Quando Nicodemos ouve isso, ele fica impressionado. Diz: como pode eu, sendo já velho, nascer de novo? Como pode isso? E aí o Senhor, ele fala, diz assim: não estou falando desse nascer da carne, mas o nascer do Espírito. O que é esse nascer do Espírito? O que é isso? Esse nascer do Espírito é uma coisa que em teologia a gente chama de regeneração. E você ser regenerado. Olha só, quando a Bíblia fala sobre o nosso estado em pecado,
quando a Bíblia fala sobre a nossa condição em pecado, diz assim: nós estávamos mortos em nossos pecados. Uma vez eu li uma pregação de Charles Spurgeon, uma pregação interessante. Ele diz assim: eu fico imaginando se nós pudéssemos ver não a matéria das pessoas, mas que se a gente pudesse ver e aquilo que nós víssemos fosse um reflexo da vida espiritual das pessoas. Um reflexo da vida espiritual das pessoas. Aí ele imaginava. Eu penso que se nós pudéssemos olhar para as pessoas e o que víssemos fosse um reflexo da vida espiritual, eu penso que nós veríamos, por exemplo, zumbis, pessoas mortas, porém mexendo, falando, vivendo, mas mortas espiritualmente. Eu penso que eu veria pessoas que fisicamente são perfeitas, mas cambaleando, já quase caindo, mostrando uma pessoa espiritualmente fraca, uma pessoa espiritualmente já caindo. Então, essa metáfora que Spurgeon uma vez trouxe numa pregação dele é interessante, porque evidencia exatamente isso. Somos corpo, alma e espírito. Só que esse espírito que nos conduz ao Senhor, uma vez estando em pecado, uma vez vivendo em pecado, uma vez longe do Senhor, nós estamos espiritualmente mortos. É por isso que a Bíblia diz assim, que aqueles que não têm Espírito não compreendem as coisas espirituais, porque é como se estivessem espiritualmente morto mesmo. Mas a Bíblia diz assim, que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós ganhamos uma nova vida. É como se a partir daquele momento de entrega, é assim mesmo, a partir daquele momento de entrega, nós somos vivificados, somos regenerados. Nós nascemos agora espiritualmente de novo. Então, quando Jesus estava falando para Nicodemo, ele dizia assim: olha, você nasceu um dia da barriga de sua mãe, você nasceu um dia fisicamente, mas o pecado, matou, aniquilou essa sua natureza espiritual. Você está morto espiritualmente. É necessário que você renasça espiritualmente. É necessário que você entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a mim, para a partir daí recomeçar uma nova realidade na sua vida. É por isso que o texto de 5:17, que é muito belo, aquele que está em Cristo é nova criatura, foi renovado. Aquilo que aconteceu no passado é passado. Eu lhe dou uma nova oportunidade. É por isso que a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida de Jesus, nós de fato recomeçamos. Por quê? Porque a partir de agora Deus nos concedeu uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. A partir desse momento de regeneração, inicia-se em nós um processo de santificação que vai até o dia onde nós seremos glorificados. Essa é basicamente essa noção que nós temos quando falamos sobre nova vida. Então ele diz assim: se você entregou a vida a Jesus agora ou recentemente, então você é alguém que acabou de nascer, é um bebê espiritual. Você pode ter 100 anos de idade, feito um irmão de água que tem 100 e alguma coisa, mas você, ainda que tenha essa idade, se você entregou sua vida hoje, você é o quê? Uma nova pessoa, um bebê espiritual. E aqui ele chama a cada de nós de bebê espiritual, dessa consciência de que todo bebê espiritual, ele, por necessidade fisiológica própria, a essência dele, ele tem que crer. A ideia aqui é que, como crianças espirituais, como pessoas que nasceram de novo, aquilo que é saudável numa criança, que ela cresça e se desenvolva, não é isso? Então todos nós carregamos uma responsabilidade pessoal
Qual é a responsabilidade pessoal? De crescermos espiritualmente. Sabe? Qual é o tamanho que a gente tem que chegar espiritualmente? O tamanho que a gente tem que chegar espiritualmente é a medida da estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. Então, qual é a concepção que a Bíblia traz aqui? A igreja, ela é composta de pessoas, a igreja somos nós, que somos pessoas que nascemos de novo, e a partir de então iniciamos um crescimento. Então, se você é igreja, se você realmente um dia nasceu de novo em Jesus, o que é saudável para você? O que é saudável para você é o seu crescimento. A estagnação não deve fazer parte da vida cristã. Todo cristão, em essência, pelo simples fato de ser cristão, ele tem que carregar um incômodo latente em si. Qual é o incômodo? De não parar no tempo, de não estagnar no tempo, de não ficar parado, né? De sempre ter um desejo de crescer. E aí, querido, é tão interessante quando a gente vai ver assim. Não sei se você já percebeu, tem pessoas que logo se convertem, parece que toma, né? Não sei o que é que toma, não. Cresce, né? Em um ano o cara está, né? Cresceu de sono, está ouvindo palavra. E tem gente que, né, que parece que sofre um nanismo assim. Tem gente que é meio nutrido em relação a isso. Vocês já perceberam isso? Que essa diferença de muitas vezes de pessoas, olha só, o tempo de cristianismo, ele não define o cristão. O tempo de cristianismo não define o cristão. Nunca se muda dessa concepção. Nunca se muda dessa concepção. Porque o cara tem 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 100 anos de igreja, 30 anos de igreja. Pensa dessa forma. Ideia amadurecimento. Olha só, vou dar um exemplo. Tu tem gente que está com 30 anos, é um cabeça de formiga, né? Não tem gente. Eu conheço cara de 30 anos para bater. Só pensa em videogame, só pensa em nada. Parece que né? Não crescemos. E tem gente com 16, 17 anos, 18 anos de idade, né? Altamente maduro, né? Altamente assim, centrado na vida, consciente da vida, né? Então, eu penso que isso é uma metáfora mais ou menos da gente. A questão é, queremos ser pessoas grandes, idosas do ponto de vista de tempo e imaturas em termos de cabeça, em termos de vivência, de maturidade, ou queremos ser pessoas, no mínimo, coerentes com o nosso tempo, tempo de vida. Então, olha só, eu fico pensando, tem gente, que é verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão do desejar ardentemente o leite espiritual. Tem gente, que passa 5 anos na igreja e não leu a Bíblia, que já tem 5 anos de crente, por exemplo, e nunca leu a Bíblia. Isso é um retrato, aqui, é um retrato de verdade, de uma falta de consciência da necessidade de crescer. Ele diz aqui, com crianças recém-nascidas, desejai de coração, algumas traduções assim, desejai ardentemente o leite espiritual. Já viu bebê? Eu já vi nesses dias, eu vou ver de novo. Minha mãe também não é de novo. Então o que acontece? De 3 horas mamando. 3 horas mamando. Né? Então é como se ele souber, naturalmente ele sabe que ele precisa daquilo para se desenvolver. Então a metáfora aqui é muito linda. Ele fez assim: nós somos como bebês espirituais. E assim como o bebê espiritual deseja ardentemente aquele leite, né? Deseja constantemente aquele leite, a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, devemos também urgentemente desejar nos alimentar espiritualmente. E aí, esse é que é o problema que às vezes a gente não cresce. Esse é que é o problema que às vezes nós não nos desenvolvemos espiritualmente.
Porque nós não desejamos um espiritual, não desejamos crescer, não desejamos, sabe, nos nutrir como um bebê espiritual. Nesse caso, um bebê, ainda nos primeiros dias de vida, parece ser muito mais sábio do que nós, crianças espirituais. Porque ainda que na sua eternidade, sem compreender, mas ele sabe, ele precisa amar, ele precisa se nutrir. A ideia, queridos, que a Bíblia traz para a gente hoje é essa consciência. A necessidade de nutrir. Não pense em viver essa vida sem você se nutrir. Não pense em você caminhar sem você nutrir. Agora, olha só, por que muitos caem? Muitos caem porque realmente falta de nutrição. Muitos caem por falta de busca. Olha só, é fundamental, aqui eu vou dizer uma coisa interessante, é fundamental a escola bíblica, fundamental, né? Louvar o Senhor na igreja e tal, isso é fundamental. Agora, se você, o que vai definir, acima de tudo, o seu crescimento, é a sua busca individual, sua busca pessoal, é o seu dia a dia em casa. Porque olha só, na igreja a gente está aqui 3 dias por semana, no máximo, né? Para quem for. Tem gente que mora aqui, mas não é o comum, não é o comum. O comum é você vem assim no sábado, domingo, né? No máximo outro dia na semana, pronto. Mas será que a gente cresce assim? Não. O que vai sustentar você, vai fazer com que você se desenvolva, é você diariamente, como um bebê recém-nascido que reconhece a necessidade do leite espiritual, é você encarar a busca pelo Senhor, encarar a busca pela palavra da mesma maneira, sabe? É você não aguentar 3 horas sem se lembrar, meu Deus, meu Senhor, orar, ler a palavra. Então faça isso, sabe? Desenvolva isso. E o interessante é uma meta. Sabe qual é a meta? A meta é deixarmos de ser bebê espiritual e um dia chegarmos à estatura de Cristo. Isso que é a metáfora perfeita. O que é um homem maduro do ponto de vista espiritual? Jesus. Do ponto de vista espiritual, maduro é Jesus. Então a nossa meta é sair de crianças espirituais até chegar um dia à maturidade em Cristo Jesus. Desejemos como igreja ardentemente crescer. Nunca estagne na caminhada. Nunca estagne. A não ser que você já tenha chegado à estatura de Cristo. A não ser que você tenha chegado. Não sei mais nada. A não ser que você já tenha chegado lá, certo? Você tem que crescer. Senão você vai ter que ficar subnutrido. Você vai ficar diminuído. Vai ficar fraco. E cada vez que você fica mais fraco, você fica mais suscetível a doenças, fica mais suscetível a guerra, fica mais suscetível a falhar. Então, como bebês espirituais, desejemos ansiosamente, ardentemente, de todo o coração, a palavra do Senhor crescer dentro de Deus. Isso caracteriza uma igreja. Uma igreja saudável. Quando eu falo igreja, considere igreja instituição, igreja nossa. Igreja saudável, nós seremos saudáveis enquanto houver uma inquietação no nosso coração, que não se admite estar acomodado espiritualmente, não se admite estar estagnado espiritualmente, que carrega no coração a inquietação própria de criança de nutrir-se e crescer, amadurecer. Amém? Então, aqui ele fala, eu trouxe aqui alguns textos do próprio livro, olha o que ele diz aqui, né? Olha o que ele diz. O problema é que não emergimos do novo nascimento com o entendimento do caráter do cristão maduro, mas em vez disso com crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e acima de tudo precisando crescer. É por isso que no Novo Testamento ele fala da necessidade de crescer em conhecimento, santidade, fé, amor e esperança bíblica. Certo? Então, necessidade de leite espiritual, ele diz assim, em outras palavras, como para uma criança o segredo do crescimento saudável é a regularidade da dieta correta, a alimentação diária e disciplinada,
é a principal condição para o crescimento espiritual. Olha só, eu li um livro uma vez, um livro muito bom. É um livro assim denso, um livro denso. Eu falei para a Ju uma vez, eu comprei um livro, está lendo, né? Ele é meio denso, mas é um livro muito bom. Ele fala a celebração da disciplina de Richard Foster. É um livro interessante que ele fala sobre a importância de exercer algumas disciplinas espirituais na nossa vida. Sabe isso? Eu penso que a gente às vezes, e isso é uma característica bem nossa mesmo, brasileira, a gente é meio indisciplinado em algumas coisas. Meio sem horário, sem coisa. Isso a gente é um pouco mais assim. Você tem, por exemplo, uma Alemanha mais metódica naquilo que faz naturalmente. Só que nós deveríamos olhar as coisas e extrair aquilo que a gente tem que é bom. Existem algumas coisas que são importantes, é uma disciplina. Disciplina mesmo. Quando eu me converti, até hoje, eu tenho uma disciplina espiritual. Uma disciplina. Qual é? Eu não posso virar o dia sem ter passado uma hora de leitura e oração da palavra. Vou dar o que der. Eu não posso virar o dia sem ter tido uma hora de leitura e de oração. Para leitura e oração. Você sabe por quê, querido? Sabe por que eu botei isso no meu coração? Porque se eu não tivesse feito isso hoje, sabe por que eu estaria vivendo na Bíblia e só ler a Bíblia não fosse pregar? Só estudar a palavra não fosse pregar. Ou só ir fazer alguma coisa, buscar quando eu tivesse de dar aula na escola bíblica, eu tivesse pregar. Você sabe o que ia acontecer? Se a minha vida fosse assim, era um cara assim que não ia crescer. Porque não é assim, antes de ser pastor, antes de ter a responsabilidade da pregação, eu sou crente. Antes de tudo isso. Aliás, acima de tudo isso, cristão. Então, isso é uma consciência, a devocional, o tempo de crescimento de Deus, é uma disciplina que a gente tem que ter. No meu caso foi esse, eu já não sei dizer uma hora, pode ser meia, 3 horas, 10, não sei. Cada um tem a sua disciplina, isso é uma questão mínima. Outra já disse a vocês, eu nunca estudo nada secular sem começar estudando algo da palavra de Deus. Foi uma coisa minha, eu nunca estudava direito sem aqui antes ler minimamente o texto da palavra de Deus. Aquela consciência, a minha primícia vai ser para o Senhor. O começo do meu tempo eu dedico ao Senhor, depois tem o resto. Então foi uma disciplina que é fácil? Não. É como está dizendo, tem hora que você quer orar. Não quer orar, tem hora que não quer mesmo, tem hora que você quer dormir, tem hora que você quer assistir televisão, é o que você quer fazer. Mas é uma disciplina. Olha só, tem tantas metáforas, a gente não vai falar aqui. Porque a Bíblia é recheada de metáforas para a igreja. Mas uma das metáforas que ele fala, por exemplo, a gente como atleta. Somos como atletas. Já prestou atenção que um atleta de ponta, o quanto é disciplinado? É disciplinado na alimentação, é disciplinado no exercício, é disciplinado, disciplina. Ele só cresce daquela disciplina. Uma das metáforas que ele traz para a gente é que nós devemos ser como atletas, disciplinados. Com detalhe, a corrida da gente não é para uma coroa que se corrompe. A corrida da gente é uma coroa que é eterna. E o peso dela não é de algumas gramas de ouro, o peso dela é de uma glória eterna. Então, trabalhem isso. Eu não sei aqui quem tem uma disciplina espiritual na vida. Eu não sei aqui quem tem. Assim, uma disciplina dizer assim, diariamente eu vou fazer isso. Diariamente eu vou ter um tempo onde eu vou ler o texto da palavra, vou orar, e eu não vou deixar virar o dia sem que isso aconteça. No meu caso, virar o dia é dormir, porque geralmente eu faço isso de madrugada. Mas eu não vou deixar iniciar um novo dia sem ter algo que marque a minha vida com o Senhor. Faça isso, você vai ver, você vai crescer. Às vezes, aquele livro de diário, um negócio, isso às vezes é um grande instrumento para você criar disciplina. Aquelas regras de você ler tantos capítulos por dia. Se você lê 4 ou 5 capítulos por dia, um ano você lê a Bíblia inteira. Basta você ler 4 ou 5 capítulos diários,
Você, em um ano, você leu toda a Bíblia. O problema na época que eu pegava lá, lia Salmo, aí tinha um salmo bem pequenininho, hoje eu vou ter que pegar o salmo 119. O salmo 119, eu tenho que ler mais 3. Mas é uma disciplina. Entendeu? Então, sejam estimulados hoje, quando sair daqui, vivenciar essa realidade. Amém, galera? Segunda metáfora que ele traz é sobre que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Se você prestar atenção no capítulo 2 do texto que ele está dizendo, que nós lemos, ele diz aqui, no versículo 5, vocês, no versículo 5, no capítulo 2, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, o Senhor nos chama de pedras vivas integrantes de um projeto de construção, que chama-se de casa espiritual, casa do Espírito Santo. E aqui, queridos, é importante tratar de um tema fundamental, A igreja aqui é comparada com um prédio em construção, uma construção, só que uma construção que tem o quê? Um fundamento. E aqui é interessante esse ponto, porque a primeira vez que isso foi mencionado, a primeira vez que isso foi falado, isso foi o próprio Jesus, lá, quando conversava com os discípulos, e perguntou aos discípulos quem dizem os homens que ele é. Esse é um texto muito conhecido, às vezes até mal interpretado. Eu vou trazer esse texto para vocês. Queria que vocês abrissem a palavra em Mateus capítulo 16. Todo mundo está entendendo aqui? Está tudo tranquilo? Mateus capítulo 16. Esse texto, nós vamos ler do versículo 13 a 18. 13 a 18. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Até isso. Olha só, Mateus 16, 13 a 18. Todo mundo encontrou? Hein? É o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 13 a 18. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros falam que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou outros profetas. E aí, Jesus, ele faz uma mudança de foco. Ele começa falando assim: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles começam a dizer o povo está dizendo que Jesus é. Depois Jesus ele muda de foco. Ele diz assim: bom, agora não me importa mais o povo, me importa vocês. Quem eu sou para vocês? Pense em Jesus fazendo uma pergunta dessa hoje. Jesus chegando aqui nessa hora de manhã, na frente, e Jesus dizer assim para vocês: o que é que eu sou para vocês? O que é que eu sou para vocês? O que é que eu represento na vida de vocês? Foi isso. Foi esse o peso da pergunta de Jesus anterior. E aí, o povo ficou mudo, naturalmente, mas teve Pedro, que era naturalmente impetuoso, e ele diz assim, se levanta Pedro e diz assim: tu és o Cristo. Quando ele fala tu és o Cristo, ele afirma categoricamente: tu és aquele que era prometido, tu era um ungido prometido. As profecias que diziam que um dia viria o Messias, um dia viria aquele que era cheio do Espírito. Tu és justamente esse Cristo. Então tu és o Cristo. Tu não só és o Cristo, mas tu és o próprio Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro. Aí no versículo 17 ele diz assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão ou poderão vencê-la.
Olha só, isso aqui é fantástico. Ele diz assim, Jesus ele diz, olha, quem é que eu sou para você? Jesus perguntando, indagando. Pedro vai, no silêncio das pessoas, ele rompe esse silêncio, diz assim, tu és o Messias prometido, o Cristo prometido, não apenas o Cristo prometido, o Messias prometido, mas tu és o próprio Filho de Deus. Aí Jesus vê, é isso aí, pronto, é isso aqui mesmo. Então diz assim, Pedro, olha só, é sobre este fundamento, sobre essa base aí, que a igreja será edificada. Qual é a base de edificação da igreja? A consciência clara. Qual é o alicerce que sustenta a igreja? A consciência de que Jesus era o Messias prometido, que não apenas era o Messias prometido, mas era o próprio Filho de Deus. Isso é o que sustenta a igreja. E nessa mesma consciência ele já abre início para a metáfora, que a partir de então o Paulo, né, e Pedro, o próprio Pedro, ele descreve. Então nós somos como que uma construção que o Senhor está erguendo. Nessa construção somos pedras vivas dessa construção, que somos alicerçados, fundamentados em um fundamento sólido, que Jesus é o Messias prometido, o próprio Filho de Deus. Então, ele até usa uma espécie de jogo de palavras, porque o próprio Pedro, em grego, né, Petros, significa pedra, né? Então ele diz assim, tu és uma pedra, teu nome é este, mas sobre esta pedra, ele não usa o grego Petros, ele usa o grego Petra. Existem duas coisas diferentes. Petros é uma pequena pedra, uma pequena rocha. Petra, no grego, significa um grande rochedo, uma grande rocha. Ele diz assim, ó, sobre esta declaração que você fez, esta vai ser a grande rocha, no qual as pedras serão montadas e esse edifício será construído. Então, essa é a metáfora que muitas vezes lá na frente será usada para fazer referência à igreja. O que é uma igreja? Dentre outras coisas, é um edifício que vai sendo construído através de pedras que vão sendo colocadas. Essas pedras, elas não são pedras mortas, elas são preciosas, por isso que elas são pedras vivas, e todas elas são alicerçadas, fundamentadas em uma verdade. Que verdade é essa? Que Jesus é o Messias prometido, o próprio Filho de Deus. Essa é, né, a real compreensão desse texto. E aí, queridos, ele vai usar essa metáfora várias vezes. Olha o que ele diz aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos sobre isso. Ele diz assim, em 1 Coríntios 9:11, capítulo 3, versículo 9 e 11, é Paulo, ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, a igreja, nós somos essa construção de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sabe, construí um lancei o alicerce, você falando Paulo, e outro está construindo sobre esse alicerce. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é quem? Jesus Cristo. Então, quem é o alicerce da igreja? Jesus Cristo. Essa é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que define toda a construção. É o próprio Jesus Cristo. Ele tem outros textos aqui que diz assim, ó, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter isso, muito menos este templo que construímos. Isso aqui é outra característica importante sobre a noção de sermos essa construção. Por que Jesus ele faz essa metáfora? Por que ele usa essa metáfora? Nenhuma metáfora que Jesus usa é em vão, nenhuma. Porque, dentre tantas coisas que Jesus poderia falar, ele usa a metáfora de que nós somos um edifício em construção. Nós somos uma grande construção.
calcada nele como alicerce, fundamentada nele como alicerce, né? Por isso que lá Pedro, o texto que a gente acabou de ler assim, essa pedra, muitos rejeitaram, muitos tropeçaram nela, viram-na, rejeitaram, e isso foi o instrumento da queda deles. Mas para nós, ele é o fundamento, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual todos nós estamos sendo construídos. Porque a partir de agora ele vai trazer uma nova referência à igreja. Ele diz assim: olha, houve um tempo que as pessoas achavam que o templo, que a construção, Deus habitava naquela construção. Só que eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, eu quero que vocês compreendam claramente que Deus não habita em construções. Deus, ele habita na sua igreja. Então Jesus usa essa expressão de construção de edifício para dizer assim: o que vocês antigamente pensavam que era a morada de Deus, eu quero que a partir de agora vocês entendam definitivamente que a morada de Deus não está em construções feitas por mãos humanas. A morada de Deus é a sua própria igreja. E interessante que ele diz que isso não é novo, você sabe disso? Aliás, quando a gente diz assim que o novo, a própria diz assim que o Novo Testamento ele revela aquilo que está oculto no Antigo. O próprio Salomão, quando foi inaugurar o templo, todo o seu esplendor, o próprio Salomão nunca pensou que Deus ia morar ali. Ele nunca pensou. A glória de Salomão, uma das suas grandes glórias, foi ter construído o templo. Davi morreu, o seu pai morreu, só juntando os materiais necessários para a construção. Salomão vai e se encarrega de construir o templo. No dia da inauguração do templo, no dia em que o rei de Israel vai inaugurar o templo, ele começa dizendo isso. Olha o que ele diz: seria possível que Deus habitasse na terra? Os céus e os mais altos céus não podem conter esse Deus, muito menos esses templos que eu construí. O próprio Davi tem consciência disso. O próprio Salomão tem consciência disso. Esse templo, o mais suntuoso, o mais belo, nunca poderá conter o próprio Deus. Então, isso é interessante. Isso já era o próprio Davi tem consciência disso, de que não é a construção. Aí lá na frente, Jesus ele vai usar essa metáfora e dizer assim: o templo que os próprios Deus está construindo para habitar o Espírito Santo é a sua igreja, nós. Então, cada pedra viva dessa, cada pessoa que é acrescentada à igreja, é uma pedra desse grande templo, onde o Senhor faz morada, onde o Espírito Santo de Deus faz morada. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Porque Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas. Deus habita naquele prédio que Ele mesmo está construindo, a sua própria igreja. Entendeu aquela coisa? Então olha o que ele diz aqui. Lá na frente ele vai falar sobre isso. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha na frente, tem outro texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que isso foi dado, que vocês não são mais de si mesmos? Lá na frente, outro texto diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E para fechar esse versículo aqui, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, quem é a pedra que fundamenta a igreja? Jesus Cristo. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele
vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus com seu Espírito. Então, queridos, essa é a consciência, essa é a ideia da metáfora. Quando Jesus usa a referência de uma grande construção, é como se ele estivesse erguendo um templo para ele mesmo, que somos todos nós. É na igreja do Senhor que o Espírito Santo atua. A palavra do Senhor diz assim, quando nós, em Efésios capítulo 1, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, queridos, compreendam, o Espírito Santo habita em vocês. Por isso que a Bíblia diz assim, onde a planta aos pés chegar a terra santa. Por quê? Porque com ela chega o próprio Deus. Quando temos a consciência de que carregamos o Espírito Santo em nossas vidas, nós entendemos que o lugar onde nós estivermos é a terra santa. Assuma esse papel, assuma essa consciência enquanto igreja. Que onde você estiver, não importa onde você estiver, por mais carregado, que a gente usa essa expressão do negócio, é carregado demais. Né? Não tem aquela expressão, mesmo não descarregado, carregado. Não importa o carrego. Não importa o carrego. Onde você pisar, o próprio Deus chegou. Vai ser carregado. Aí olha como a Bíblia diz assim. Olha, depois de ele usar essa consciência disso. E as portas do inferno, elas não poderão resistir. Então, por isso, queridos, que a gente não tem que ter medo, né, de canto carregado, não tem que ter medo disso. Habita em nós aquilo que é muito maior do que o consciência dessa postura sua. Sabe? Nós nunca devemos ser espiritualmente medrosos. Gente assim, pode ver, não, ali tem alma. Escute, olha só. Do ponto de vista espiritual, nós não temos o que temer, amém? Agora, tem que estar consciente do seu papel, consciente daquilo que habita em você, para que você não venha ter o quê? Brechas. Sabe qual é o maior medo que a gente tem que ter? A gente não tem que ter medo espiritual. Viu, pessoal? Não tem medo espiritual. O medo que você tem que ter é o medo de pecar. Eu tenho medo de me perder. De pecar. Então, se tem um medo, tem que encher sua mente, seu coração assim. Eu tenho medo de cair. Se você tiver este é o medo que você tem que ter. Mas se você tiver em intimidade com o Senhor, em segurança com o Senhor, lembre-se, o próprio Deus habita em você. Essa consciência que nos leva a gente ver assim, onde eu estiver, o Senhor está. Será que o Senhor está aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo? Né? Será que neste lugar, porque Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas será que neste lugar que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, o Senhor faria isso? O Senhor teria esta mesma atitude? Porque eu tenho que ter essa compreensão, porque se o Espírito Santo habita em mim, quando eu estou fazendo, eu tenho que entender que o Senhor está presente. Então, quando a igreja tem essa consciência, e a igreja é bom, deixar não impessoal, deixar assim, bem pessoalizado. Quando você tem essa consciência, quando eu tenho essa, nós temos essa consciência, aquilo que nós fazemos, falamos, nosso papel na sociedade ganha outro significado. Por isso que a Bíblia, olha, a Bíblia é muito maravilhosa. Por isso que é toda fechada, toda completa. Assim, por isso que nós somos boca de Deus. Né? A Bíblia diz que nós somos boca de Deus. Corpo de Cristo. Então, quando você abraçar, quando você falar, quando você beijar, aquilo que você fizer, é o próprio Deus fazendo, porque o Espírito Santo habita em você. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo ganha novo. Por isso que você valoriza tanto a sua vida. Você precisa valorizar a sua vida. Você precisa entender assim, como preciosa a sua vida. Que habita em você o próprio Espírito Santo. Você entrega a Jesus de verdade. Você foi regenerado, nasceu de novo.
foi selado com o Espírito Santo da promessa, como diz Efésios. E a partir de agora você é morada do Espírito. Pedras, o Espírito Santo de você. Tem essa consciência. De verdade, tem essa consciência. O seu papel, da sua função, como morada do Espírito. Amém? Amém. Oi. Voltando à pedra, Jesus ele conhecia, ele usa ele como exemplo. E cria a pedra que ele volta essa situação. Isso que ele falou é importante. O templo, né? O templo que Jesus viu lá, foi um templo que foi reformado por Herodes. Era um ápice, né, da suntuosidade daquela época. Né? Uma coisa assim espetacular. Eu teve o privilégio de ir e de ver. Então, assim, não ver porque o templo existe muito, mas você vê as muralhas do templo, que elas ainda estão lá, e você vê, né, em vários lugares onde você vai ver assim, a reprodução de como é um negócio espetacular. Jesus olha para esse dia e diz: eu derrubo, em 3 dias eu reconstruo. Mas a ideia de que ali ele era o próprio templo. Ele dizia: o templo não é isso, o templo sou o Espírito Santo habita em mim. Só que ele diz assim: é necessário que eu seja glorificado, porque esse Espírito agora vai habitar em você. É fantástico essa. Entendeu, galera? Então isso é maravilhoso. Então vamos lá, né, para a gente terminar. A última etapa que a gente vai ver, essa aqui é uma coisa importante, eu esqueci de trazer para vocês. Olha só, isso aqui é isso aqui é uma espécie de muro, uma muralha antiga, construída de pedra. Porque o muro de hoje, né? Os tijolinhos tudo certinho, né? Tudo organizado, até aqueles tijolos de encaixe, inclusive. Mas não era assim antigamente. Eram feitos de pedras. Eu teria exemplo dessa pedra aqui, desse muro aqui, só para tirar uma metáfora para a gente. Olha só, esse muro está em pé, essa muralha está em pé, mas todas as pedras elas têm um tamanho, elas têm um local adequado. São pedras de formatos diferentes, né, de tamanhos diferentes, e elas estão num lugar só elas cabem. Assim, queridos, é a igreja. Somos nós. Nós não somos pedras iguais umas às outras. Nós não somos pedras iguais umas às outras. Mas, maior, menor, temos o formato necessário e próprio, individual, que é necessário para construir esse templo. E o templo ele é em pé, justamente porque Deus sabe colocar cada um no seu lugar. Então, queridos, isso é importante. No fundo, a maior pedra mesmo é do Senhor Jesus Cristo. As demais, todas são pedras vivas, com a mesma importância, fazem parte da mesma coisa. Então, essa consciência de união, essa consciência de importância de estar no lugar certo, é o que faz a gente como igreja. Nós só somos edifício enquanto estivermos juntos, unidos, cada um no seu lugarzinho, cada um ocupando o seu lugar e fazendo a função necessária nesse lugar. Então, queridos, igreja ela nunca pode ser concebida do ponto de vista isolado. Você sozinho é apenas uma pedra. Você sozinho é uma pedra. Quando você entende, compreende esse papel coletivo, aí você é edifício. É edifício construído pelo Senhor, onde habita o templo onde habita o próprio Espírito Santo. Então, nunca se conceba a vida cristã separada dos outros, individual, ela não é vida. Olha a referência: somos corpo, como corpo temos vários membros. Olha a referência: somos um edifício. O edifício não é construído com uma única pedra, são várias pedras. É isso? Olha os exemplos: nós somos família. Família não é uma pessoa só. Qual é a tua família? Sou eu mesmo. Eu. Família, você tem vários membros. Então, a consciência de coletividade é fundamental na essência do cristianismo. Entendeu? Então, ser família, você tem sua família, você sabe que tem família, tem aquelas pessoas, tem hora que pisa no seu pé,
tem hora que tem confusão, tem hora que tem um bocado de coisa, aí você tem que perdoar, tal, mas você não abre mão porque é a sua família. A ideia de igreja é uma coisa. Igreja tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil, tem gente que só misericórdia, tem gente que é muito bom. Isso é consciência de Deus. Entendeu? Aquele que é só misericórdia exerce um papel fundamental na sua vida para você se santificar. É fundamental na sua vida você se santificar, exercer domínio próprio, exercer o perdão. Só ela pode fazer esse papel. Só ela pode exercer esse papel na sua vida. Então, olhe para esse irmão e diz assim: glória a Deus pela sua vida. Você está me ensinando a ser mais crente. Você está me ensinando a ser mais cristão. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Porque se ninguém machucar, você vai estar aqui. Ninguém. Porque todo mundo é bonzinho comigo. Então, na verdade, se a gente for mesmo para a igreja, a gente precisa mesmo disso. Para que a gente cresça. Eu estava agradecendo aqui, obrigado. Então, isso é fundamental para a gente entender, certo? Finalmente, para a gente terminar, diz assim: a terceira e última metáfora é a metáfora de sacerdócio. A terceira expressão que eu pedi para vocês, grifarem foi sacerdócio santo. Lá na frente, no versículo 9, ele diz sacerdócio real, né? Sacerdócio. Rapaz, isso aqui é fundamental. Isso aqui é uma das coisas mais belas, sabe, da obra de Jesus na nossa vida. O que acontece? Há uma referência na Bíblia que diz assim, que o Antigo Testamento nos é um serviço diário, um serviço de pedagogo. Nos ensinou algumas coisas a respeito de Deus. E foram fundamentais para construir a base, foram preparatórias para a vida do Senhor. De sorte que tudo aquilo se consome em Cristo. Então, aqui, queridos, a gente precisa entender um pouco essa figura de sacerdote do Antigo Testamento. Compreender um pouco o papel que nós exercemos hoje como sacerdotes. Olha só, antigamente, no Antigo Testamento, o acesso a Deus, o sacrifício ao Senhor, eram limitados a sacerdotes. Limitados a sacerdotes. Então, olha só, desde lá você vai no tabernáculo, você chega lá no tabernáculo, você tinha lá, desde lá no início, você tinha um lugar santo, onde tinha lá vários utensílios. Lá na frente você tinha um grande véu, que esse véu não era um filó, era uma cortina grossa, né? Eu tive a oportunidade também de ver uma réplica de um tabernáculo construído com as dimensões de um tabernáculo original. A gente entrou lá, coisa fantástica. Então você tem lá os utensílios, tem uma lona alta, né? Rígida, bem grossa mesmo. E lá mais após esse véu, que é uma cortina com uma lona, você tem a Arca da Aliança. E esse lugar é chamado do Santo dos Santos. Quando foi construído o templo, não esse daqui de São Paulo, o templo mesmo, quando foi construído, o que acontece? Tinha o lugar santo também, tinha o Santo dos Santos nessa mesma diferença. Então, como é que era o negócio? No lugar santo só entrava sacerdote. Pessoa comum do povo não entrava. Só quem entrava no lugar santo era quem? O sacerdote. E no Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. E mesmo assim, um dia no ano, que era chamado dia da propiciação, onde ele fazia sacrifício pelos seus próprios pecados, e aí depois, naquele dia, exclusivamente naquele dia, ele entrava no Santo dos Santos para fazer sacrifício por todo o povo. Então, os sacerdotes, eles exerciam essa função de interceder para o povo. Eram eles que ofereciam o sacrifício. Então, olha que coisa fantástica. Como que era o sacrifício? Você chegava, né, para dar algo em sacrifício do seu pecado. Então, você chegava no sacerdote, você pegava a ovelha lá conforme determinava, conforme o seu padrão. Você entregava o animal ao sacerdote. O
O sacerdote mandava que você pusesse a mão sobre o animal, que você punha a mão sobre o animal. Ao não pôr a mão sobre o animal, qual era a referência, qual era a simbologia? Eu tenho consciência de que esse animal vai tomar o meu lugar. E que ele vai morrer por causa do meu pecado. Então, ele entregava isso ao sacerdote, entregava o animal ao sacerdote, e só o sacerdote que fazia o sacrifício. Então essa é toda a simbologia que há no Antigo Testamento. Então vem Jesus, e ele é chamado também nosso sumo sacerdote. Ele vem. O sumo sacerdote, lembra que para entrar no Santo dos Santos, ele tem que primeiro oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote que não tem pecado. Ou seja, é aquele que entra no Santo dos Santos, sem ter que oferecer sacrifício por pecado algum. Ele era aquele que não estava na presença de Deus simbolicamente, não apenas um dia no ano, ele era o próprio Deus. Ele não apenas era o sumo sacerdote sem pecado, ele não apenas era o próprio Deus, como ele se fez em próprio sacrifício. Ele era sacrifício perfeito, sem mancha, sem marca, sem nada, perfeito. Né? E quando ele entra, né, e se sacrifica diante de Deus por causa de nós, é por isso que nós precisamos reconhecer Jesus como seu Salvador. Por isso aquela ideia de universalismo, de que não, se você não reconhecer Jesus, vai se salvar mesmo assim. Por isso que não está alinhado à essência do Antigo e Novo Testamento. Por quê? Todo sacrifício, quando a pessoa ia oferecer o sacrifício, ele tinha que reconhecer que o sacrifício seria feito por causa dos seus pecados. Então, por que nós temos que reconhecer Jesus como seu Salvador? Porque eu tenho que reconhecer que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Como se a gente dissesse assim: Senhor, tu foste a cruz por causa do meu pecado. Tu foste esta cruz por causa de quem era bastardo? Eu. Mas assim como antigamente se ofereciam animais, tu mesmo se oferecesse em meu. Então essa é então o que acontece? Quando Jesus ele é oferecido em nosso lugar, o sumo sacerdote perfeito, o próprio sacrifício, o cordeiro pascual, quando ele morre em nosso lugar, a Bíblia tem um versículo que é lindo. Acho que muitas vezes a gente já fez referência a isso. Tem um versículo assim, parece estar perdido, parece ser perdido, mas que tem um papel fundamental na história da igreja. Diz assim: quando Jesus morreu, o véu do templo, a cortina que separava o santo dos santos, se rasgou. De alto. E outra coisa, a Bíblia diz assim: o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ou seja, a iniciativa do rasgo veio de cima. Então o véu ele é rasgado de alto a baixo. Ou seja, quando Jesus morreu por todos os nossos pecados, ele rasgou a separação que havia entre o povo e ele. Você lembra que só podia entrar ali sacerdote, e mais na frente só o sumo sacerdote? Naquele momento que Jesus morre, quando aquele véu é rasgado, é como se o próprio Deus tomasse a iniciativa dizendo: a partir de agora, em Cristo Jesus, nada me separa de vocês. Olha que Deus. Então, agora, queridos, a partir do sacrifício de Cristo, a metáfora que se anuncia para a igreja é assim: vocês agora também são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Isso aqui, querido, é uma base da reforma. Sacerdotes somos todos. O Espírito Santo, queridos, não habita apenas no pastor, no sacerdote, no líder. O Espírito Santo habita em todos. Nós vimos o que aprendemos aqui. O Espírito Santo habita na igreja. A nossa diferença é a diferença de função, atividade. Essa é a nossa diferença. Mas o Espírito Santo habita em todos nós.
E a todos nós foi dado que é livre acesso a Deus. O véu que separava já não separa mais, né? A música canta. Então, aquele véu foi rasgado. Todos nós temos esse livre acesso. Então, entendo. Você foi dada a autoridade, sim, de ministrar em favor daqueles que estão perdidos. A você foi dada a autoridade, sim, sabe, de se colocar na presença de Deus. Por isso que nós não precisamos de intermediários. Olha como é fantástico você compreender a Bíblia. Por que eu e você não precisamos de intermediários diante de Deus? Não precisa de outra pessoa para me intermediar para chegar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, a separação, toda a separação que havia entre nós e o nosso Deus foi rasgada. Então você tem livre acesso ao trono da graça. Faça uso do livre. Toda vez que nós incutimos intermediários a isso, é como se nós estivéssemos desprezando aquilo que o próprio Deus nos deu, o livre acesso que Deus nos deu. Então, todos nós temos esse livre acesso. Eu e você. A essência de todos nós, o sacerdócio universal de todos os crentes, isso é a base da igreja. Um dia foi profetizado sobre isso. Um dia o Espírito Santo, Joel 2, o Espírito Santo seria derramado sobre todos. E aí, quando Jesus ele está próximo da sua glorificação, da sua exaltação, ele diz assim: é necessário que eu vá, é necessário que eu me sacrifique, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Agora, se eu for, enviarei o Espírito Santo e ele estará em nós. Então, queridos, isso é uma base. Somos sacerdotes do Deus, e você é um sacerdote, você compreende esse papel. Como crente, como cristão, você é um sacerdote. Então você pode orar pela vida do irmão, você pode se pode interceder pela vida do irmão, porque Deus nos constituiu este sacerdócio. Amém? Então isso nos dá, assim, uma grande liberdade no sentido de poder chegar a Deus. Isso nos enche de direitos, mas também nos enche de responsabilidade. Porque como sacerdote, aí há uma coisa muito difícil. Olha só, eu sei disso, eu consigo disso, de que quando você olha um pastor, um líder espiritual, você olha cheio de cobranças a respeito da vida dele. Porque ninguém quer ter um líder que não seja íntegro, ninguém quer ter um líder que não seja exemplo. Quer? Você não quer isso. Eu quero isso. Todos nós olhamos para o líder espiritual cheio de cobranças do ponto de vista das atitudes dele. Mas entenda, queridos, vocês também são sacerdotes. Vocês também são. Mesma cobrança que naturalmente fazemos de um sacerdote, devemos ter de todos nós. Todos nós. Porque é o que se exige de um sacerdote. E como crentes, como aqueles em que o Espírito Santo habita em nós, essas mesmas cobranças repousam sobre a gente. Entenderam a ideia da coisa? Por isso que é tão fantástico assim, compreender a Bíblia, assim, nos seus detalhes, que a gente vai entendendo como as coisas se fecham, como as coisas assim, são concatenadas. Entenderam, pessoal? Então, somos sacerdotes de Deus. Você pode orar pela vida da pessoa, não só pode entender. Você pode interceder pela vida da pessoa. Você pode se colocar diante de Deus, pedir para que Deus age. Você pode orar, saber que por meio de Cristo Jesus foi lhe dado livre acesso ao Pai. Então Ele abriu o caminho, Jesus abriu o caminho. Por Ele você chega ao Senhor. Você não precisa mais de sacerdócio, nada disso. Busque a Deus, buscar-me-eis e achareis, buscar de todo o vosso coração. Amém? Então, olha que o João tem um texto aqui que ele escreveu muito interessante. Ele diz assim: atualmente, por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdote e povo foi abolida. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes agora são compartilhados por todos. Todos são sacerdotes, toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Temos ousadia para entrar na santa presença de Deus, Hebreus 10, 19 e 30. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus
os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Este é o sacerdócio universal dos cristãos, que os reformadores recuperaram na fé. Olha esse texto de Hebreus 10, 9 e 12, ele fala: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, olha só, aquilo que antes de Jesus era vedado, aquilo que antes de Jesus só o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, a partir de Jesus agora você diz assim: meu irmão, entra nele, entra com confiança, porque Jesus abriu esse acesso entre você e Deus. Quando você fala, quando você busca o Senhor por intermédio de Cristo, sabe que você está sendo ouvido, você está na presença do próprio Deus Santo dos Santos. Assim, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu povo. Temos, pois, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com o coração sincero e plena convicção de fé. Temos corações aspergidos para nos purificar da consciência culpada e temos nossos corpos lavados com água pura. Por que ele fez essa preocupação? Porque lembra que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele se purificava. Então, essa é a essência. Se Deus nos deu esse livre acesso, nós também precisamos nos purificar. Nós devemos nos purificar. Se Deus nos deu esse livre acesso, nós também devemos nos purificar. Não precisamos fazer mais sacrifício, porque se fizermos mais sacrifício, entendemos que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Por isso que eu preciso fazer mais sacrifício. Se eu entendo que o sacrifício de Cristo é suficiente, então não preciso fazer outro sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus requer da gente? O sacrifício que Deus requer da gente é uma vida digna, uma vida que espelha, é uma adoração sincera, uma adoração racional, que busca viver em santidade. Esse é o sacrifício que Deus espera da gente. O sacrifício do sangue derramado já foi derramado uma vez por todas. Agora é viver condignamente, é viver de acordo a toda esta dignidade que Deus nos deu. Então eu encerro dessa forma. Saiam daqui cheios da consciência, né? Cheios do Espírito, mas cheios da consciência de quem você é. A consciência de quem você é define aquilo que você faz. A consciência de quem você é define como você fala, como você acha. Então saia daqui consciente assim, de que se um dia de fato a entrega da sua vida ao Senhor foi real, foi um fato real, verdadeiro, você é uma criança que precisa crescer espiritualmente, que precisa desejar ardentemente se nutrir. Saia daqui consciente de que o Espírito Santo habita na vida de vocês. Onde vocês chegarem, onde vocês estiverem, ali o Senhor estará também. E saiam daqui conscientes de que nós somos o que? Sacerdotes. Somos sacerdotes. Temos livre acesso por intermédio desse caminho de Jesus Cristo. Vivam dessa forma, sabe? Coloque isso na sua vida, você vai ver quanto isso fará diferença. Eu penso nisso, que a maior forma de nós tratarmos pecados não é aquela visão legalista. Eu falei sobre isso quando dei aula com vocês. A questão não é alguém trazer aqui um livro de regras. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque isso aí ia ser tão legalista como era no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era o norte. Você sabe o que é que define quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer? É a consciência de quem nós somos. A consciência de quem nós somos nos leva a nós mesmos temos a compreensão daquilo que é conveniente de fazer ou não. Quando você tem convicção nisso, de que onde você está, o Espírito Santo está, onde você vai, você carrega o nome do Senhor, sabe? Você tem consciência de que é sacerdote. Quando essa consciência faz parte da sua mente, você mesmo já compreende as decisões que você tem que tomar, os atos que você tem que fazer. E eu acho que esta é a forma de lidar com os nossos erros, nossos pecados hoje. Eu não preciso lhe dizer isso. O próprio Espírito Santo lhe inquieta. O
próprio Espírito Santo me diz: olha, isso aqui isso não tem muito a ver com quem você é. E eu lhe peço que a partir de hoje essa consciência determine suas atitudes, aquilo que você faz. E se você sabe que algo que você tem feito, algo que você tem realizado, que não está em sintonia com o Senhor, Jesus, Ele pagou o seu pecado. Arrependa-se. Se coloque diante do Senhor. E o Senhor vai lhe guiar, vai lhe dirigir. Porque você tem sua vida, o Espírito Santo para lhe dirigir, para lhe dar forças até para fazer aquilo que você acha que não poderia fazer. Meu Deus, eu achei que eu não poderia deixar de fazer isso. Eu não poderia fazer isso. Eu tenho omissões, né? Achei que eu não poderia fazer isso. O Senhor, o Espírito Santo quer que você te capacite para fazer aquilo que o Senhor, aquilo onde o Senhor é honrado e glorificado. Essa é uma oração para você. Que Deus abençoe muito, muito, todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos por pé, vamos orar, Deus. Espontaneamente, como os sacerdotes do Deus vivo, alguém nos conduzisse em oração. Concluímos essa aula de hoje. Que o Senhor nosso pão, Pai, nós precisamos nos alimentar de Ti, Senhor.